A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Vamos à segunda parte da lição de número 9. Você está no canal O Fim desde o Princípio, eu sou o Altair. Se você adentrou agora neste vídeo, peço que você entre no canal e volte na parte de número 1 dessa lição. E, consequentemente, se puder entrar na lição de número 8, porque elas são interligadas, ok? Senão, se você não conhece o livro de Daniel, se você não conhece as visões de Daniel, você vai ficar meio que voando, boiando, sem entender o que nós estamos falando, ok? Mas você que já está acompanhando, essa é a parte 2, né? Que nós possamos usufruir e nos deleitar desta revelação maravilhosa que o Espírito Santo nos concede através do profeta Daniel, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Antes de iniciar, eu gosto sempre de ler um versículo para fazer ligação naquilo tudo que a gente está falando. Eu gostaria de ir em Romanos capítulo 15, verso 4. Ele diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu gosto de comentar alguns versículos porque é tremenda a revelação. Paulo aqui nos diz: tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que precisamos está escrito na palavra de Deus. A Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus está aí. Toda a revelação está dada e é concedida a nós. Sempre falamos que se houver uma revelação que se diz nova e não está na Bíblia, não é revelação nova, é heresia, é um novo evangelho, é anátema, né? Paulo nos diz muito bem isso. Então, se nós olharmos tudo que hoje nós precisamos estar na palavra de Deus. Então, hoje tinha um profeta dizendo: eis que eu te digo, ele tem que estar, toda a profecia que ele trouxer hoje tem que estar inserido na Bíblia, na palavra de Deus. Por que que já foi escrito para o nosso ensino? Tudo que foi escrito já foi escrito. Para quê? Para que pela paciência e a consolação das Escrituras, pela paciência das Escrituras e a consolação delas, por quê? Por histórias que nos mostram os acontecimentos, onde ali os participantes, né, as pessoas que estão envolvidas nessas histórias nos mostram tremendas revelações da subsistência, do amparo, da assistência, da provisão de Deus, do amor de Deus. Isso nos mostra que tudo o que ele prometeu se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir. Então, por isso nós temos que ter paciência e esperar no tempo de Deus e não no nosso. Por isso que temos que nos consolar, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus. E se você olhar, para quê? Para que tenhamos esperança. Então a nossa esperança aumenta, sabendo e tendo a certeza de que tudo aquilo que Cristo falou, tudo aquilo que Ele prometeu irá se cumprir, né? Então vamos prosseguir. Eu gosto muito tremendamente desses versos. Então vamos entrar logo onde nós paramos. Nós paramos aqui então nas pernas de ferro, onde nós vemos que Roma foi estabelecida ali em 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Então foi um dos maiores, né, reinos, um dos maiores impérios que dominou a Terra, foi este império. Mesmo ele tendo se dividido ali, né, as questões de divisão ali, mais ou menos em 476, onde dividiu em Roma Oriental, Roma Ocidental. Vamos dar um prosseguimento aqui. Então, quando dividiu ali em 476, Roma Oriental, Roma Ocidental, pelos bárbaros ali, nós vemos que a outra perna prosseguiu até 1453, depois o Império Otomano, onde, se nós formos prosseguir a história, onde eu disse que não ia aprofundar muito, nós prosseguimos a história, nós vamos ver ali a questão do Império Otomano, onde se originou ali o quê? O Irã, Síria, Turquia, Iraque. Então nós vamos ver a importância que tem de nós olharmos para esta perna oriental,
olharmos das nações que saíram dessa parte oriental, nós voltarmos e lembrarmos que Deus deu ênfase para nós, mostrando a questão ali daquele chifre pequeno se levantando no meio dos quatro ali, uma tipologia do anticristo, lembra? Na aula passada, ali em Antíoco Epifânio, ele deu muita ênfase mostrando ali aquela questão da onde ele estava saindo, mostrando então para que nós pudéssemos observar a revelação e olhar para essas pernas desse império que foi tratado como ferro, onde esmiuça, onde quebra, onde foi um império violento, onde o império que crucificou ali seus malfeitores, inclusive crucificou o nosso Senhor. Então esse império violento, esse império duro, ele progrediu e depois, mesmo depois dessa divisão em 476, em Roma Oriental e Roma Ocidental, nós temos que ter atenção muito grande nessa divisão. Porque nessa divisão, eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, eu até respeito, e espero que as pessoas me respeitem também, na minha opinião, na minha visão, ok? Eu creio que assim como Deus mostra para um e para outro um pouco da revelação, eu creio que essa revelação é coerente ao meu ponto de vista, ok? Eu vejo as duas pernas, a importância muito grande, porque as pessoas costumam olhar para as duas pernas e fechar nas 10 nações, que são os dedos, e não prestar atenção nessa divisão da perna, né, no Império Ocidental e Oriental. Porque dessa perna oriental vai sair o anticristo, a besta, que se levanta do mar. Preste atenção, estou te dando uma dica para a próxima aula. E o Império Ocidental vai se levantar, a besta que emerge da terra. Então veja, oriental, perna oriental, vai se levantar a besta que emerge do mar. Essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que emerge da terra tem 2 chifres e sai da perna ocidental. Ponto. Continuaremos na outra aula. Então, se nós vermos essa questão das pernas de ferro, eu separei os pés, mas eu não deveria ter nem separado para ficar mais fácil de entendimento. Nós vamos prosseguir para o próximo slide, vocês vão ver. Porque o animal que vai ser mostrado aqui agora, deixa eu clicar aqui. Esse animal, eu coloquei um dragão, mas poderia ser outro animal, aquele da capa lá, por exemplo. Ele era bem diferente, é só para retratar esse animal terrível, então não considere isso como um dragão, considere isso como um animal terrível, vamos dizer assim. Porque um dragão, para mim, aí, ele na verdade ele não representa a besta, né? Na verdade, o dragão ele representa o próprio Satanás do capítulo 12. Mas o capítulo 13, a besta do mar e a besta da terra, esse dragão não representa, mas tudo bem. O desenho é só uma simbologia de um animal terrível, ok? Então vocês olhem para ele como um animal terrível. Então, se nós olharmos, falamos da revelação de Daniel capítulo 2, das pernas de ferro, onde é o Império Romano. Falamos dessa divisão de 476, Roma Oriental Ocidental. E a outra, o prosseguimento aqui da outra perna, mais longo, em 1453, onde se dividiu então a questão do Império turco-otomano, ok? Não vou entrar mais nesses detalhes aí. Mas nós prosseguimos para essa visão do capítulo 7, onde Daniel viu um animal terrível, espantoso, diferente de todos os animais. Vamos lá. Vamos ver Daniel 7, 7, 8. Daniel 7, 7, 8. Ele diz: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou seja, 10 chifres. Estando eu considerando as pontas, preste atenção, estando eu considerando os chifres, eis que entre elas, as pontas, os chifres, subiu outra ponta pequena, lembra? Diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas,
E eis que nesta ponta havia olhos. Lembra? Com os olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente, ou seja, blasfemava contra Deus. Se você ligar com Apocalipse, ligar com Daniel, se nós olharmos Daniel 11, Daniel 12, fechando com Daniel 7, Daniel 8, vamos fechar e vamos saber quem é essa ponta que Daniel está falando. Fechando com Apocalipse. Essa ponta é o chifre pequeno. Então veja que tremenda revelação. Se nós olharmos da visão lembra do chifre pequeno se levantando ali entre os 4 generais, onde dos 4 saiu uma ponta, lembra? Ele estava apontando aquela tipologia do anticristo, está apontando agora para este anticristo, onde ele vai vir no futuro, onde vai haver também essa questão, onde vai haver esse animal, que essa besta de Daniel que ele está falando, está apontando para algo grande, onde nós vamos ver uma ponta se levantando e blasfemando contra o povo de Deus. Veja, de novo, vou repetir o verso de número 8. Estando eu considerando as pontas, eu vou ler o chifre para ficar mais fácil, outras versões são chifre. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante da qual 3 chifres, né? 3 chifres primeiro foram arrancados. Então, veja, ele subjugou 3 chifres. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então veja, 10 chifres, aonde se levantou um chifre, subjugou 3 chifres. Deu para entender? Vamos ver, vamos prosseguir com a revelação, que você vai compreender melhor. Então veja, nós temos as pernas, aí quando nós olharmos para o outro slide, nós vamos fazer a ligação, por isso que eu deveria ter colocado aqui os pés e os dedos. Por quê? O animal terrível é o Império Romano, é o ferro, esse animal terrível, animal que subjugava, que não tinha misericórdia. Então ele vem, prossegue nas pernas de ferro, mas as pessoas tendem a separar, tendem a eliminar. Eu fiz esse corte aqui nessa imagem, mas igual eu falei, vamos rapidamente passar para outra para vocês verem. Então, esses 10 chifres estão ligados aos 10 dedos da estátua. O animal terrível, ele é as pernas de ferro, mas os pés é uma continuação do Império Romano, onde ele continua com o ferro. Ele continua com o ferro, só que agora misturado com o barro. Por que ele está misturado com o barro? Porque aquelas nações não vão se misturar, vão fazer aliança. Lembra da aula passada, onde vai haver coligação, ligação, alianças, mas essas alianças não vão ser sólidas. Essas nações, esses 10 chifres, esses 10 reinos que vão se unir no futuro, eles não vão ser 100% ligados, até porque eles vão reinar por pouco tempo. Eles vão reinar por um pouco tempo. Se nós já adiantarmos algo do Apocalipse, ele vai reinar por tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, porque no meio da semana vai se levantar este chifre pequeno e vai subjugar e vai tomar o poder, porque ele vai trabalhar e vencer e subjugar as outras nações no poder do próprio Satanás. O dragão vai dar o poder para ele no meio da semana. Lembra de Antíoco Epifânio? Que não por ele, não por mão dele, mas ele recebeu um poder sobrenatural? Pois é. Esse também, chifre pequeno, esse anticristo também, no meio da semana ele vai se levantar com o poder do próprio Satanás. O dragão vai dar poder para ele. Vai subjugar as nações e depois as 10 nações tomaram o poder completamente. Então, se nós fizermos essa ligação das pernas com o animal terrível, o ferro desce para os pés. Vamos lá. Veja. O ferro desce para os pés, então o ferro continua, o Império Romano continua agora dividido. Por que ele dividiu? Porque agora ele dividiu em 476. Lembra, em 476 ele dividiu em ocidental e oriental. As tribos ali bárbaras subjugaram, depois o Império Otomano em 1453, vocês lembram? E essas nações, elas se tornaram então esses 10 dedos. Então os 10 chifres do animal eram os 10 dedos da estátua, lembra?
Então, essa revelação do animal, ela aumenta a revelação dos dedos, né? Fazendo a gente fazer a ligação. Então, você lembra quando acho que eu li na aula passada a questão, quem são as 10 nações, ou seja, a invasão bárbara, que terminou então de fragmentar o Império Romano? Você lembra dos lombardos que são a Itália, lombardos são a Itália, os francos, a França, né? Eu anotei aqui, né, porque eu não consegui decorar todos os 10, mas lombardos é a Itália, francos é a França, saxônico é a Inglaterra, álamos a Alemanha, então suevos, Portugal, nós viemos de Portugal, hein? Suevos, Portugal, visigodos, Espanha, burgundos, Suíça, vândalos, eros, ostrogodos. Esses três últimos reinos, esses três últimos aqui, esses três últimos deixaram de existir, foram exterminados, porque se cumpriu no passado, trazendo a visão ali já dos Seleucidas dali, levantando, né, entre os 4 chifres, subjugando 3, derrotando 3, aqui nos mostra que nesses 10 reinos, apontando aqui, ele estava apontando para algo maior, que neste momento, onde 3 das 10 nações foram subjugadas, ficaram 7, para apontar para nós também a questão do anticristo, que vai se levantar no meio das 10 nações, vai subjugar, né? Vai subjugar elas e vai vencer, e vai tomar o poder das 10 nações. E nós vamos ver que essa sombra para o futuro, ela nos mostra o anticristo fazendo a mesma coisa. Então, se nós olharmos a coligação dos 10 reinos, das 10 nações no final dos tempos, né, no Apocalipse, nós vamos ver que vai ter que se levantar uma aliança, uma coligação, e elas não vão ter uma solidez, conforme nos mostra nessas sombras, no barro misturado com ferro, não mostra essa solidez, onde os reinos vão tentar uma coligação de 10 nações, mas no meio dessas nações vai estar o anticristo, onde nesse início da tribulação vai haver uma falsa paz, o anticristo vai estar no meio das 10 nações, onde ele vai se levantar e vai subjugar as 10 nações e tomar o poder, no meio da semana. Então veja que essa revelação, então, os 10 dedos se relaciona aos 10 chifres do animal, onde vai se levantar uma ponta pequena. E aí aqui tem boca e tem olhos, porque a revelação de Daniel, ele vai falar, ele vai blasfemar, ele vai profanar tudo aquilo que se chama Deus. Ele vai querer se assentar no trono, querendo ser Deus. Então veja, essa revelação do capítulo 8 também, do chifre notável, aponta justamente para essa questão desse anticristo que vai se levantar e subjugar. Então veja, os pés em parte de barro e em parte de ferro e barro, que nós estudamos na aula passada, agora a revelação ampliou para os 10 chifres do animal terrível, os 10 chifres da besta. Mas nós vamos ver que besta é essa. Essa besta, povos, línguas e nações, nós vamos estudar sobre ela. Não é um animal, um monstro que vai se levantar no Apocalipse. Ou seja, o chifre pequeno vai se levantar de 10 nações. Esse animal são povos, línguas e nações. E esse chifre vai se levantar dessas 10 nações, dessa coligação, aonde ele vai tomar o poder. E é interessante que, quando mostra no passado, onde eram 10, ele subjugou 3, nos mostra justamente 7, apontando para uma besta do Apocalipse, capítulo ali 17, onde nos mostra uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Tá vendo? Nós vamos falar disso na outra aula, mas calma, tenha paciência. Então, os 10 chifres e o chifre pequeno, vamos lá, vamos ler Daniel 7, 8, nós lemos ele, né, no slide anterior. Então, aqui ele está mostrando para nós essa questão, né, de um futuro onde o anticristo vai se levantar como o chifre pequeno de Daniel, ok? De Daniel 7. Vamos lá. Vocês vão entender melhor quando nós chegarmos, né, nas próprias bestas na aula que vem, vocês vão entender
essa questão. E vou pincelar ainda da onde há uma possibilidade desse chifre pequeno vir, ok? Não vou aprofundar ainda, porque como eu falei, eu só vou pincelar as bestas do Apocalipse para que vocês não esqueçam do link que nós estamos fazendo de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Aí nós vamos linkar com as bestas, mas eu não quero tratar na totalidade o Apocalipse neste momento. Nós vamos ter uma aula aprofundando realmente o Apocalipse, questão de tribulação, duas testemunhas, última semana e o anticristo com certeza. Mas eu já vou fazer esse link para você não perder, não esfriar e não esquecer nessas duas aulas para fazer essa ligação, ok? Então nós vimos na aula passada essa pedra que bateu sem corte de mãos humanas e destruiu a estátua. Tá aqui, nós vamos ler de novo. Então, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens para reinar. Então, essa relação dessa pedra caindo no pé da estátua é o Filho do Homem vindo nas nuvens. Essa revelação de Daniel capítulo 7, 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14, ele diz: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno. Veja que aqui, ó, esse reino é eterno. Ele não vai ser subjugado mais, não haverá mais reino depois desse. Que ele não passará. E o seu reino é o único que não será destruído. O único que não será destruído. Por quê? Porque estabeleceu o reino eterno. Cristo agora reina. Nós agora reinamos com Cristo durante 1000 anos. É o reino milenar sendo estabelecido, ok? Vamos 22. 14 e 22, né? 22. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino, tá vendo? Então, nesse momento, nós vamos possuir o reino com Cristo. Quando o reino for estabelecido, quando a pedra bater, quando os anciões de dias subjugarem, então nós estaremos com ele. Então nós, os santos do Altíssimo, aqueles que, os selados, as primícias, os 144 mil, aqueles que têm Cristo, vão então assumir o reino como reis e sacerdotes. Vamos reinar sobre as nações que restarem no milênio, ok? Zacarias 14, quem tem dúvida das nações que vão restar. Pois nós vamos falar disso mais à frente. Vamos lá. Então, mais uma revelação do capítulo 8 para reforçar a revelação do capítulo 2, do capítulo 7. Então, essa pedra é o Filho do Homem, né? É o ancião de dias e é o príncipe dos príncipes. Que está errado, é príncipe dos príncipes, que ficou um né? Daniel 8, 24 e 25, vamos lá. Daniel 8, 24 e 25. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprove, e destruirá os fortes e o povo santo. Quem? O anticristo. Esse no final. Mas, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. Sorrateiro. O anticristo vai ser sorrateiro, astuto, no poder de Satanás, enganador. Enganador. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Sem mão. Por quê? A pedra bate. Sem mão, Cristo na hora da sua descida. Na hora que nós estivermos descendo com Cristo. A hora que os inimigos vão estar debaixo dos pés. Vai ser, na frente vai vir uma saraivada de pedra. Depois um sopro da boca, uma espada que sai da boca de Deus, na boca do Filho do Homem, na boca do príncipe dos príncipes, vai destruir o povo. Um sopro, a espada, ou seja, uma pedra sem mãos humanas, vai destruir este reino e será estabelecido um reino eterno. Esse é o cumprimento e o estabelecimento do reino milenar de Cristo, conosco reinando com ele. Glória a Deus, né? Maravilhoso.
Vamos lá. Então aqui a estátua e estabelecimento do reino, fazendo a ligação. Esse desenho eu peguei ele na internet, quem usa muito ele é até a própria igreja adventista. Mas eu achei ele interessante esse desenho, porque aqui retrata tudo aquilo que nós falamos nas duas aulas. A estátua, a pedra batendo no pé, ó, Daniel capítulo 2, certinho, Daniel capítulo 7, eu gosto muito dessa imagem. Onde falamos do leão, do urso, do leopardo, tá vendo? O animal terrível, os chifres, onde o urso representa o carneiro e, consequentemente, o leopardo, o bode, e assim os 4 pontos, onde se levantaria uma ponta pequena, ou seja, os 4 generais, se levantaria um ali de Seleuco, ou seja, ele é Seleucida Antíoco Epifânio. Então veja que é tremenda essa imagem, né? Ela retrata tudo isso, mas vamos prosseguir. O chifre pequeno de Daniel 7, aqui é só uma comparação que nós vamos fazer, né, de Daniel 7 com a besta de Apocalipse 13, só para a gente já fazer o link, que a próxima aula nós vamos falar das duas bestas, né? Então, ele era mais robusto e muito mais forte, ou seja, Daniel 7, 20, fala deste chifre que se levantou, mais robusto e mais forte do que os outros. E em Apocalipse, a besta de capítulo 13, fala justamente grande poderio, muito forte. 13 e 2 fala desse chifre, desse anticristo, desse que vai se levantar, como sendo muito forte. É só para fazer uma relação aqui, só para a gente linkar, ok? Isso eu não vou ler os versículos, para não ficar grande o vídeo, então os irmãos peguem, parem o vídeo, vai na Bíblia e façam essa comparação dos versículos, ok? Sempre assim, ó, Daniel 7, versículo 20, versículo 8, 20, 25, 21, ok? Ó, Apocalipse 13, 2, 13, 5, 6, 13, 7, assim vai. Ok? Então fala palavras arrogantes, blasfêmia, lembra que ele tinha boca para falar? Então versículos, Daniel 7, versículo 8, 20 e 25. Mas em Apocalipse 13 também ele profere grandes coisas, blasfêmia, ou seja, versículos 5 e 6. Por que eu estou fazendo isso? É uma correlação, uma comparação do que está acontecendo em Daniel 7 no passado para o que vai acontecer no futuro. Veja, ele guerreia contra os santos, 7:21. Apocalipse também ele guerreia contra os santos, 13:7. Governa até a vinda do Senhor, claro que até a vinda do Senhor. Você lembra que ele vai governar há pouco tempo? No meio da semana ele se levanta e vai durar pouco tempo o reino dele, 3 anos e meio. Né? Assim como os 10 vai governar 3 anos e meio, o anticristo também vai governar só 3 anos e meio. Então ele governa até a vinda, porque vai ser estabelecido o reino do Senhor. Governa até a vinda, tá vendo? Só que aqui não é Apocalipse 13, preste atenção, Apocalipse 19, 19 e 20. É derrotado pelo juiz, versículo 26 e 27. É derrotado pelo juiz, Apocalipse 19, 20, 20 e 10. Então veja que há uma correlação, uma comparação. Eu peço que vocês leiam em casa, ok? Vamos lá. Mesma coisa. Aqui é uma correlação para mostrar onde é mencionado a questão dos tempos, onde Deus mostrou ali para Daniel, ensinou ele e automaticamente nos ensinou, porque a profecia é para os últimos dias, e nos últimos dias a ciência, ou seja, o esquadrinhar do livro se multiplicaria, é o que nós falamos na aula passada, e esse esquadrinhar está acontecendo hoje. Nós estamos estudando o livro de Daniel mais a fundo, afinco, até porque se não entendermos Daniel, não vamos compreender o Apocalipse. Então há uma relação entre medidas de tempo, né, ali em Daniel e Apocalipse, fazendo então essa relação, mostrando o que é. Por exemplo, se você olhar Daniel 7:25, onde fala um tempo, tempos e metade de um tempo, ele significa 3 anos e meio, então 42 meses, ou então 1.260 dias. Então você vê também, se é para você estudar em casa, parar e meditar nessa tabelinha também. Daniel 12:7, um tempo, tempos, metade de um tempo, também está dito isso. Isso significa o quê? A mesma coisa. 3 anos e meio, 42 meses, vezes 30 dias, igual 1.260 dias. E Apocalipse 11:2 também fala de 42 meses. O que são os 42 meses? 42 meses vezes 30 dias, lembra do calendário, né, do judeu, que é 30 dias? Então, 42 vezes 30 dias dá 1.260 dias. Apocalipse 11:13 é a mesma coisa, só que lá ele fala em 1.260 dias. E o que é 1.260 dias? 1.260 dias é 1.260 dias, que é 42 meses e que é 3 anos e meio.
mesma coisa, tudinho, que é 3 anos e meio, né, que é 42 meses. Um tempo, temos metade de um tempo, 3 anos e meio, 42, tá vendo que é tudo correlacionado. Então, é a mesma coisa, você pega e estude isso lá na sua casa, tranquilamente, decore essa tabelinha que você vai precisar dessa medida, porque quando você vê ali que as duas testemunhas vão profetizar, na metade da semana ele vai falar, tempos, metade de um tempo, 1260 dias, 42 meses, você tem que estar atento para entender o que ele está falando, ok? Então, as bestas do Apocalipse elas são descritas detalhadamente a partir do capítulo 13. Na verdade, quando eu for falar do capítulo 13 das bestas e no capítulo 17, eu quero falar um pouco do capítulo 12, tá? Eu já vou adiantar. Então, eu vou falar do 12, 13 e 17. Vamos ficar mais ou menos aí. João viu duas bestas surgirem, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, ou abismo. Embora trabalhem para a mesma finalidade, as duas bestas possuem características completamente diferentes. Então, tem pessoas que unem as duas bestas. Tem pessoas que falam que as duas bestas são uma só, mas não é, as bestas são distintas. Nós vamos ver que são distintas, saem de lugares diferentes. Quem são essas duas bestas? Né? Uma tem 7 cabeças e 10 chifres, a outra tem 2 chifres. Então, enquanto a primeira é descrita como um monstro terrível, a segunda tem uma aparência inofensiva. Uma vai ter uma aparência inofensiva, vai falar, né, coisas más, vão proferir blasfêmias, mas tem uma aparência inofensiva de um cordeiro. Por quê? Vamos lá, você vai ver isso na outra aula. Né? Na outra aula você vai compreender, então. Então, as duas bestas são aliadas do dragão, com certeza. Né? A saber, o próprio Satanás. Quem são as duas bestas do Apocalipse? Se nós olharmos essa questão das duas bestas vão ser aliadas do dragão, aqui é uma tríade satânica, né? Deixa eu só olhar aqui. Ela é uma tríade satânica. Se você olhar as duas bestas do Apocalipse com o poder do dragão, nós vamos ver que há uma trindade satânica, onde o dragão representa, dragão Satanás, do capítulo 12, ele representa o próprio Deus, vamos dizer assim, aonde você tem a besta de 2 chifres, que representa o que? O Espírito Santo, que é o falso profeta. E aonde você tem a besta que emerge do mar, que é o anticristo, que representa o próprio Cristo. Então você tem uma imitação, uma tríade satânica, onde representa então o poderio de Satanás nas duas bestas, a besta que emerge da terra, anticristo, e a besta que emerge do mar, o falso profeta. Esse desenho também é um desenho muito ministrado também, né, pela Igreja Adventista. Que eu fui pesquisar e descobri o desenho, acho que vem deles, não sei, não é patenteado, mas está aqui. Né, estou mencionando que o desenho possivelmente são deles, é deles esse desenho. Então, se nós olharmos essa besta que emerge da terra, ela é uma besta que emerge da terra. E nós vamos tratar e ver da onde e o porquê ela é uma besta que emerge da terra e da onde ela sai. Lembra das 2 pernas que eu falei? Lembra que nós temos que estar atento à perna ocidental, mas também temos que estar atento à perna oriental. Então, nós vamos ver uma besta de 2 chifres e vamos ver uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Se nós olharmos aqui, a retratação aqui não é fiel, porque se nós olharmos, é uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres estão numa cabeça só. Aqui nós vemos os chifres espalhados. Então o desenho ele não é muito fiel, ele não condiz muito com o retratado pela Bíblia. Mas eu usei, estou explicando para os irmãos só prestar atenção. Então os 10 chifres estão numa só cabeça. Você vai entender isso na próxima aula, ok? Então eu espero que vocês possam ter conseguido captar algo. Foi como eu falei, não deixei esse estudo muito grande, né? Porque alguns irmãos reclamaram que estavam grande. Estou tentando diminuir o máximo, vou tentar diminuir mais partes, se for o caso, se caso ele ficar grande. Mas, meus irmãos, estudem. Eu não aprofundei tanto, né? Porque, como eu falei no início, há irmãos que adentraram a esse canal e são irmãos que estão participando, estão vendo, assistindo, estão conversando comigo, eles ainda estão no leite, eu não posso aprofundar tanto neste momento, mas nós vamos ao longo de todos os estudos pincelando e sempre indo e voltando, fazendo o que a Bíblia faz para um melhor entendimento.
Então fique tranquilo, se você não compreendeu em sua totalidade, vai e volte, estude. Se não entendeu, coloque pergunta, faça comentários edificantes, nós vamos responder os comentários. Como eu falei, vou reforçar, os slides estão disponíveis para aqueles que assim se interessarem e estão disponíveis, o e-mail está na descrição do vídeo. Se me pedir, eu terei o maior prazer, ok? Então fique na paz e não percam o próximo estudo, a próxima aula. Nós vamos falar das duas bestas do Apocalipse, da onde elas saem, quem são elas e como é essa história, né? Que besta, que animal é esse do que está acontecendo diante desta revelação do Apocalipse que nos é destrinchada em Daniel há 2.600 anos atrás. Tremenda revelação. Deus possa acompanhar, que Deus possa proteger todos vocês. Ok? Fica na paz de Cristo. Aí, uma boa noite e amém.